Meio-dia 38 agora. Vamos falar de saúde, gente. Primeiro, vou trazer aqui para as nossas discussões um estudo que foi publicado na revista The Lancet Regional Health Americas, que mostra que a vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, reduz de fato a carga viral e pode frear a transmissão da doença. Ao todo, para a gente ter uma ideia, nesse estudo foram analisadas 365 amostras positivas para o vírus, divididas em dois grupos, um com vacinados e outro com indivíduos que receberam placebo. O objetivo foi analisar a diversidade genética do vírus e compará-la entre vacinados e não vacinados. A gente está falando da vacina Butantan DV, como a vacina foi batizada, que foi aprovada pela Anvisa no fim de novembro. E uma ótima notícia deve começar a ser oferecida na rede pública de saúde já a partir do ano que vem para pessoas que têm entre 12 e 59 anos. O Ministério da Saúde anunciou as diretrizes para o uso dessa nova vacina contra a dengue. A gente tem aqui no telão também, porque o lote inicial deve estar disponível até o fim de janeiro de 2026. As primeiras doses, cerca de 1.300.000, serão destinadas, portanto, aos profissionais de atenção primária, profissionais de saúde que atuam diretamente nas UBSs, as unidades básicas de saúde, e em visitas domiciliares também, seguindo aí a recomendação da Câmara Técnica de Assessoramento de Imunização. A campanha deve começar pelos adultos de 59 anos, avança depois gradualmente até atingir a faixa dos 15 anos, com proteção contra os 4 sorotipos do vírus. Em dose única, o imunizante representa avanço científico com potencial para transformar o enfrentamento da dengue aqui no nosso país. A gente vai seguir falando sobre esse assunto, sobre a vacina desenvolvida pelo Butantan, que demonstrou eficácia de 74,7% contra a dengue com sintomas em pessoas de 12 a 59 anos. Já contra formas graves e com sinais de alerta, o percentual foi maior ainda, 89% de eficácia, segundo estudos apresentados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Desde 2024, quando o Brasil se tornou o primeiro país a incorporar o imunizante na rede pública, mais de 7 milhões de doses foram aplicadas. Para 2026, o Ministério da Saúde garantiu 9 milhões de doses e para 2027, expectativa de 9 milhões de doses. Agora sim, nosso entrevistado está na linha com a gente. Faremos uma entrevista a partir de agora aqui no Radar. Vamos conversar com quem esteve à frente dos testes clínicos da vacina, o infectologista e diretor do Instituto Butantan, Dr. Esper Calas. Faz a gentileza de nos atender. Doutor, muito obrigada pela presença aqui na estreia do Radar. É um prazer enorme ter o senhor com a gente hoje para falar dessa notícia tão importante que é o início da vacinação da dengue para a gente aqui no ano que vem. O que ela representa para a nossa população e qual pode ser a evolução do curso da doença já para os primeiros meses e até o fim de 2026? Bem-vindo, boa tarde. Um prazer enorme estar no programa e falar de uma conquista que foi um marco para a ciência brasileira. Nós conseguimos trazer um produto que era somente um conceito de desenvolvimento, ainda no começo dos anos 2000, para um produto finalmente aprovado pela Agência de Vigilância Sanitária e incorporado agora pelo Ministério da Saúde. Trabalho de centenas de pessoas ao longo dos anos, tanto as pessoas que desenvolveram esse produto aqui no Instituto Butantan, como também todos aqueles que trabalharam nos seus processos de aperfeiçoamento, de implementação dos estudos de pesquisa clínica fase 1, 2 e 3, e nas fases finais, na montagem do pacote, discussão com a Anvisa e, finalmente, a aprovação com licença concedida para a utilização no Brasil. A gente imagina que o Ministério da Saúde vai incorporando aos poucos, na medida que a produção do Instituto Butantan for aumentando, para tornar o produto disponível, primeiro para grupos mais prioritários e depois poder ser estendido a uma grande parte da população brasileira. Vitória Bel, nossa analista, tem pergunta para o senhor também. Fala, Vitória.
Olá, boa tarde, doutora Esper Calaz, um prazer falar com o senhor. Não nos falamos desde a pandemia de Covid-19, agora por uma boa notícia. E acho que a população adulta está muito curiosa para saber quando de fato a gente vai poder se vacinar. Agora existe, é claro, o público prioritário, os profissionais de saúde, mas quando que a população adulta vai de fato poder ter acesso a essa vacina? E uma outra dúvida é se essa vacina vai ser dada anualmente, né? Quer dizer, uma vez por ano, igual a vacina da gripe, todo mundo vai ter que tomar? Então, felizmente, vai ser necessária somente uma dose, porque a primeira coisa importante para esclarecer é que se trata de uma vacina, são 4 vacinas numa só. Nós temos dengue tipo 1, 2, 3 e 4. Segunda coisa é que, como é um vírus, são 4 vírus enfraquecidos, em outras palavras, incapazes de causar doença, mas que podem educar o sistema de defesa a combater o vírus caso no futuro entre em contato com os vírus que transmitem de fato a doença, a gente espera que a proteção seja bastante duradoura. Os dados que nós temos é que, por 5 anos, a proteção se manteve nessa faixa etária de 12 a 60 anos incompletos e, portanto, num período de 5 anos, não é necessária outra dose. A gente ainda vai estudar a vacina em pessoas de 60 a 80 anos. Isso é muito importante, porque a vacina nessa faixa etária vai proteger contra a dengue, que costuma ser mais agressiva nessas pessoas de mais idade. E o Butantan continua perseguindo informações e gerando dados para discutir com a Agência de Vigilância Sanitária a extensão da utilização da vacina para crianças menores. Mas isso é uma tarefa que a gente vai conquistando aos poucos. O importante agora é produção de vacina, oferecimento para o Ministério da Saúde e poder utilizar nas campanhas. E a gente imagina que o número deve subir de vacinas disponíveis a partir do segundo semestre do ano que vem. Doutor, muito se falou sobre a vacina ser em dose única, o que faz muita diferença para conter surtos em regiões específicas, diferente de outras vacinas. Não há intervalo na aplicação, então muita gente não retorna para tomar a segunda dose. Isso não acontece no caso de uma vacina única. O que fez possível, né, para essa vacina especificamente fosse de dose única e o que esse avanço também pode ajudar nos estudos para outras doenças importantes? Sabe que a gente, para mostrar que a vacina precisava de uma dose só, teve que fazer vários estudos. E por que que isso foi atingido? Porque a escolha da composição da vacina foi mais feliz para a gente conseguir depender somente de uma dose. É, a gente vai ver esse benefício não é só nas regiões mais difíceis e remotas, mas em todo o local onde é empregada a vacina da dengue. Eu quero lembrar que mesmo no estado de São Paulo, que tem uma estrutura considerada robusta para imunização contra a dengue, a utilização da segunda dose da vacina foi capaz de só trazer 40% das pessoas que utilizaram a outra vacina que já vinha utilizando para a segunda dose. Se a gente depender só de uma dose, é muito mais fácil no processo de implementação e logística por parte das secretarias municipais, estaduais de saúde e do Ministério. A gente pode, com isso, ver um impacto mais rápido do programa de imunização. E vamos ver como que vai a dengue se comportar, especialmente nos locais onde a adesão à vacinação for mais alta. O que vai acontecer com a dengue nos anos subsequentes. E o impacto que tem para outras doenças é que há outras doenças transmitidas por mosquito. Um exemplo delas é a chikungunya, doença que dá muita dor no corpo e às vezes problemas crônicos de articulações, especialmente em pessoas de mais idade, para a qual o Butantan também está trazendo uma vacina de dose única e tudo que a gente aprender com a vacina da dengue pode também ser utilizado para imunização contra a chikungunya. Isso é só um dos vários exemplos que esse avanço pode nos ajudar. Na outra vacina contra a dengue, que foi disponibilizada para adolescentes, a gente acompanhou muitos problemas em relação à falta da segunda dose, de pessoas que não voltavam.
Nesse sentido, qual que vai ser a importância da comunicação com as pessoas para, de fato, se vacinarem a partir do ano que vem, doutor? E já te pergunto isso para te ouvir sobre os caminhos para a gente lidar com tantas desinformações em relação às vacinas que prejudicam, inclusive, a imunização não só aqui no Brasil, mas no mundo. O mais importante é a gente conquistar a população, ser capaz de transmitir informações de qualidade, mostrar que o impacto da vacinação é muito grande, não só na proteção individual, como foi salientado na abertura da matéria, a proteção contra a pessoa desenvolver sintomas da dengue e ter vírus da dengue, caso seja picado por um Aedes aegypti contaminado, é muito importante, é muito alta. A segunda coisa é que a proteção para desenvolver doença grave, que é a presença de sinais de alerta ou que necessite da pessoa ser internada no hospital, é mais alta ainda. Ou seja, a gente conseguir transmitir essa informação, ninguém quer ter dengue, viu? É uma doença muito ruim, muito desgastante para a pessoa que desenvolve e está associada a casos de pessoas que morreram da doença, né? Então, a gente transmitir essa informação, mostrar para as pessoas que é benéfico, mas não é só isso, sabe? Além desse benefício individual, há alguns cálculos que pesquisadores, tanto do Instituto Butantan como outros epidemiologistas, ou seja, pessoas que estudam dinâmica de transmissão de vírus transmitidos por mosquito, sugerem que se a gente ultrapassar aproximadamente 50% ou 60% da população vacinada, é possível que o vírus tenha muita dificuldade de ser transmitido. O que significa que é possível a gente atingir uma proteção populacional que pode levar ao controle da transmissão da dengue. Isso é um marco fenomenal, mas a gente tem que provar isso com estudos e observações após a utilização da vacina, para a gente também conseguir demonstrar para a população que nós estamos no caminho certo. Doutor, mas só para confirmar, os adultos brasileiros devem estar vacinados até o segundo semestre? A gente deve dispor ao Ministério da Saúde um quantitativo bem maior de vacinas no segundo semestre e em 2027 também. Então, tudo correndo bem com o nosso processo produtivo, deve ter algumas dezenas de milhões de doses oferecidas para o Ministério da Saúde, a quem cabe decidir qual é a política de implementação da vacinação. Em outras palavras, o que é mais importante? Encontrar as regiões que têm maior potencial de transmissão do vírus da dengue, escolhê-las como prioritárias, escolher as faixas etárias mais suscetíveis a desenvolvimento de doença mais grave e progressivamente conquistando a população a comparecer aos postos de vacinação para receberem a Butantan DV. Então, até o fim do ano que vem, a gente pode falar em adultos vacinados. Seria uma estimativa. Exatamente. E não só o ano que vem, 2027 também. Eu acho que a quantidade de vacinas que a gente vai conseguir produzir e tornar disponível para o Ministério deve aumentar com o passar dos anos. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pela conversa aqui no Radar. Um ótimo trabalho para o senhor. Até uma próxima. Até a próxima.